Olá, muito boa noite, caro telespectador. Hoje é dia 4 de dezembro de 2020, é uma sexta-feira e, portanto, nós cá estamos mais uma vez para falarmos, enfim, dos factos que marcaram a atualidade nos últimos dias. Infelizmente, mais uma vez, nós vamos começar este Política no Feminino não com muito boas notícias, afinal de contas. Hoje recebemos, enfim, publicamos a notícia da morte de Segunda Amões, que morreu precisamente nesta sexta-feira em Joanesburgo, na África do Sul, por doença. A aldeia Camela Amões, no Ambo, chora então a morte do empresário, o impulsionador do desenvolvimento na região. O projeto da aldeia é visto como um modelo de desenvolvimento para as comunidades. Criada há 6 anos, a aldeia Camela Amões alberga vários serviços e mais de 2.000 famílias encontraram ali o sustento para a sua vida. O país e mais precisamente o Ambo chora então a morte deste empresário que muito fez por aquela aldeia, por aquela província que de resto é também ou era a sua terra natal. Eu vou agora apresentar as minhas convidadas. Maricel Capama, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, Angola. Dalva Ringote, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite, queridas. José Fallenberga, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite, meninas. Boa noite, povo. Hoje somos mais uma vez apenas 3, por indisponibilidade da agenda das outras senhoras, que têm sempre muito para contribuir, mas ainda assim temos quórum e temos de certeza muitos assuntos para falar. Mas comecemos por esta perda, Maricel. Que homem, que empresário, que cidadão perde Angola? Perde um grande cidadão, um cidadão que deixa um grande legado. Queríamos nós, muitos empresários nossos no nosso país, amarem a sua terra natal, como ele mostrou que amava a sua terra natal. Ele nasceu naquela localidade e acredito eu que na altura em que nasceu as condições de vida e de habitabilidade naquela área eram precárias. Hoje ele deixou uma localidade do estilo meio rural e urbano, mas que deu emprego, gerou emprego para mais de 1.000 ou 1.500 angolanos, deu condições dignas de habitabilidade, acesso à saúde e à educação, que é um direito que está consagrado na nossa Constituição da República de Angola. São feitos que temos poucos ou quase raros compatriotas nossos que tiveram tanto amor à sua pátria e deixaram ou podem nos transmitir esse tipo de amor e carinho e solidariedade para com seu povo. Neste momento de dor e consternação, endereço à família enlutada os mais sentidos pésames, que a alma do empresário descanse em paz e que a família possa dar continuidade àquele grande projeto que não só orgulha aquela população do Camela Amões, orgulha a população do Ambo e deve nos orgulhar a todos nós como angolanos. Dalva, a Segunda Amões até já foi empresário no exterior, tal como muitos angolanos de resto investiu no exterior, mas ainda assim não se esqueceu da pátria e também veio para Angola deixar o seu legado e fazer esse grande projeto que é a aldeia Camela Amões, que, enfim, tal como eu disse, melhorou a vida de muitos angolanos. Melhorou a vida de uma comunidade muito importante. Na verdade, eu perdi um amigo, uma pessoa que albergou-me quando cheguei a Angola, um irmão presente, amante da sua cultura, dos seus valores, um jovem crente com um espírito de solidariedade muito grande e amor ao próximo. Segunda Amões, não tive a oportunidade de conhecer Camela, o projeto Camela,
mas a dimensão da sua figura sempre orgulhou-nos. Um jovem que queria contribuir para a mudança positiva deste país. Como eu e outros amigos mais que puderam partilhar momentos bons, momentos íntimos com ele, sei que estamos todos devastados com esta morte tão prematura dele. Angola perde um filho, o Ambo perde um filho, perde um irmão, perdemos um jovem empreendedor e é lamentável. Que a sua alma descanse em paz, que a misericórdia do Senhor o acompanhe. Não há palavras que possamos exprimir para poder aplacar a dor da família, mas sei que Deus, através do seu Espírito Santo, é o único que tem condições de poder acalmar corações entristecidos. Josefa, uma família de empresários, de pessoas que marcaram, que deixaram o seu legado em Angola. Muitos anos atrás também perdemos Valentim Amões, agora segundo Amões, tal como disse, uma família que, enfim, deixou um legado nesta Angola. Uma família de empreendedores e com muita tristeza dizer que morrem muito jovens. São jovens. O Valentim era jovem também. E o segundo também. É muito jovem, é triste. E depois a forma como eles morrem Trágico. É trágico. Segundo a explicação, é coisa de uma semana, não é? Ele sentiu-se mal e pronto. E foi evacuado, já foi. É de facto muito doloroso, Não conheci Camela. Mas pronto, ouço falar, vejo reportagens, conheço pessoas que já lá estiveram. A Saltina, a semana passada, publicou uma coisinha sobre Camela Amões e o Reginaldo comentou, precisamos de conhecer, e eu disse, vou junto. Por acaso tinha muito gosto em conhecer, porque acho um projeto inovador. Levar para a aldeia ou transformar a aldeia naquele lugar bom para se viver. Aliás, porque lá o ambiente é puro. Lá não temos poluição e as pessoas saíram da aldeia porque não havia condições. E quando aparece alguém que leva condições à aldeia, então esta pessoa está a desafogar o centro, que é o que nós precisamos, desafogar o centro. Vale a pena lembrar que, segundo Amões, pretendia replicar e ter mais 50 aldeias desta natureza. Então seria muito bom para as grandes cidades, que estariam todas elas desafogadas. Aqui é desejar que o projeto não morra, que os pares consigam conservar o projeto e levar sim este projeto, replicar sim o projeto. Precisamos de levá-lo para outras aldeias e levar as pessoas para as aldeias. As aldeias estão completamente abandonadas, são zonas agrícolas por excelência. Hoje os campos estão desminados, precisamos de apostar na agricultura, que é a saída para a nossa salvação. Agora então com o Covid pior, que ninguém consegue comer comida de ninguém. Então precisamos disso. É duro, é muito forte de facto a perda, porque ele é mesmo impulsionador. Muitos jovens reveem-se nele, deveriam rever. Ao conhecer o projeto, a pessoa desenvolve outras ideias e então consegue também replicar, porque é vendo o que o outro fez que a gente aprende, não é? Então se calhar deixaríamos de pensar muito mais em meter a mão no saco azul e passaríamos também mesmo a fazer alguma coisa de jeito. Paz à alma do segundo Amões e que a terra lhe seja leve. Amém. Aqui então algumas palavras de consideração por mais esta perda de um jovem, que ainda era jovem, não é? E que muito fez pelo nosso país. De resto, muitas pessoas deram o seu testemunho hoje na televisão pública de Angola sobre tudo o que receberam de segundo Amões. Agora vamos para o nosso primeiro tema de análise nesta edição de Política no Feminino,
Os Estados Unidos da América, que esta semana reconheceram que Angola subiu nos últimos 3 anos em matérias de direitos humanos, boas práticas de governação, liberdade de expressão, de imprensa e no combate à corrupção. A avaliação foi extraída do diálogo que o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos manteve com o Subsecretário de Estado para os Direitos Humanos e altos funcionários da Administração dos Estados Unidos da América por videoconferência. Eu começo por ti, Dalva. Quais foram os parâmetros, digamos assim, para este elogio à Angola? Claudete, eu penso que não é um elogio, é uma realidade. Se olharmos um bocadinho para a história das relações bilaterais entre Angola e os Estados Unidos, e refiro-me concretamente que a nossa embaixada foi aberta a 13 de maio de 1993 e as relações bilaterais com a América não passavam de petróleo. E nos 3 últimos anos, e temos que reconhecer que, fruto das reformas institucionais levadas a cabo pelo Executivo, concretamente a corrupção, o combate à corrupção, a impunidade e a liberdade de imprensa, eram estas as grandes inquietações e reservas que os Estados Unidos, ao longo dos anos, foi apresentado e, sobretudo, também a liberdade do exercício econômico, não é? A liberalização do mercado. E com a chegada do presidente João Lourenço e as reformas, como me referi, implementadas, claro que estamos no processo, não é? Não atingimos os níveis, se calhar, que o presidente deseja, mas é uma caminhada muito interessante, não é? Com vários aspectos, tanto muito positivos, e temos que reconhecer, e um dos grandes ganhos, eu gosto de me referir, é o fato de nós termos aqui esta plataforma de mulheres, não é? E podemos aqui partilhar visões sobre Angola, do ponto de vista diferentes. E estão ali os grandes troncos do direito que foram recentemente aprovados, não é? E a criação de grandes plataformas de abordagem que fazem parte daquilo que é a liberdade de imprensa. E também sei que a oposição tem um bocadinho mais de espaço para poder exprimir aquilo que efetivamente são as suas inquietações. E a juventude também, não é? Tem alguns, agora foi criado um encontro recente entre o presidente e a juventude. Penso que este encontro vai ser sistemático e se vai replicar agora a nível das províncias também. E sem esquecer aquilo que é a luta pelos direitos humanos também, que Angola faz parte, portanto, desta Organização Internacional das Nações Unidas e que abraçou a Carta dos Direitos Humanos e tem estado a fazer um trabalho interessante nesta matéria e falo concretamente em defesa dos direitos da mulher. Josefa, a sociedade, o povo angolano sente que realmente houve esses avanços? Não, o povo não sente. Esta avaliação, não é? É dentro daquele mecanismo que existe entre Angola e os Estados Unidos, em que anualmente há este encontro entre os Estados e há então esta avaliação. Diplomaticamente, né, dentro desses mecanismos diplomáticos, registou-se sim este avanço, e como a Dalva foi falando, há sim esta subida aos olhos dos Estados Unidos, não é? Que no fundo serve mesmo para os olhos do mundo só. Na vida prática do povo, o povo ainda não sente isso. Na avaliação, em termos de boa governação, o enfoque vai para o combate à corrupção. Okay. Combate à corrupção. O que é que nós temos de facto, de palpável, combate à corrupção? O que é que nós temos de facto de combate à corrupção? Hoje, com o banquete, que vamos falar um bocadinho mais lá para frente, o povo sabia, não é? Mas eles têm uma noção mais ampla do que de facto aconteceu, do que de facto está a acontecer. A pergunta é, isso já acabou? Tudo bem, saiu a Isabel, não há outro? Quem está a cuidar disso? Quem de facto está a fiscalizar isso? O que é que está a acontecer de facto? Onde estão os processos? Quantas pessoas já chegaram ali?
com todas essas denúncias... Bem, já conhecemos alguns processos na PGR, não é? Algumas pessoas, alguns rostos, nomes e tudo também já são conhecidos. Não é? E? São processos que estão a decorrer, supostamente. E nada. Portanto, em termos de papel, está tudo muito bem. Em termos de direitos humanos, eu também corroboro em parte com a Dalva. Temos, de facto, melhorias, temos melhorias, sim senhora, significativas. Relutamos um bocadinho, mas temos melhorias. É verdade que nós não vamos pegar no facto das manifestações, o que aconteceu, não, isso não significa muito, não é, para tudo que já foi feito, embora tenhamos que abrir aqui um parênteses por causa das mortes que aconteceram. Mas estamos de facto a caminhar e marcamos ponto de facto no tráfico de seres humanos. O nosso trabalho neste capítulo é sim que nos levou à nota máxima, porque há uma escala de classificação de países, então nós subimos um degrau neste ranking, então é que nos fez de facto ter essa nota positiva. Somos bastante ativos neste combate, isto há que tirar o chapéu, de facto, há que tirar o chapéu. Acontecem sim, agora há uma denúncia que há venda de crianças em maternidades, não sei o quê, mas chegamos sempre lá. No combate ao tráfico de seres humanos, nós subimos, de facto, tivemos uma grande pontuação. E então, no cômputo geral, fez com que Angola... nesse aspecto, o povo já sente? O povo sente e vê? O povo sente. O povo sente porquê? Porque o povo é o que denuncia. Sim. O povo é o que denuncia e o povo vai atrás e consegue recuperar. Aí o povo consegue recuperar. Então o povo sabe. Aí sim o povo sente. Mas o povo não sente, não é? O que se está a fazer... O que acontece com a corrupção. O povo ainda não sentiu efeito nenhum. Não tem. Palpável. No combate à corrupção não tem. Temos, sim senhora, um projeto interessante, um desafio interessante, mas, de facto, tirando as denúncias, de facto, não temos, assim, nada palpável que o povo, que o angolano, dê nota positiva. Mas ficamos satisfeitos porque, aos olhos do mundo, nós estamos bem. Okay? Então o povo fica satisfeito por isso. Mas era bom que isso também se repercutisse aqui dentro. Fôssemos também fazer uma avaliação, como é que o povo vê, como é que o povo pensa, que nota o povo dá ao trabalho, né, à boa governação, ao trabalho da governação e se calhar teríamos uma outra forma de ver e melhoraríamos em muitos outros aspectos. Okay. Não, sem desmerecer a nota positiva. Maricel, em que áreas desses direitos humanos, na tua opinião, houve mais avanços? Por exemplo, nas liberdades individuais, liberdade de expressão, no melhoramento do tratamento da polícia em relação aos cidadãos, os julgamentos, se calhar, mais justos e céleres. Onde é que tu achas que houve uma evolução e uma melhoria mais significativa? É assim, houve melhorias, Claudete, em vários domínios, não é? Sabemos que este diálogo que tem havido entre o governo angolano e o Estado americano tem sido anual, normalmente é intercalar, um ano em Angola, um ano nos Estados Unidos. Neste ano seria nos Estados Unidos, mas tendo em conta a pandemia da Covid-19, teve que ser realizado de forma virtual. É um diálogo político estratégico em que os países, o nosso Ministério da Justiça e Direitos Humanos está no terceiro, sei que realizou este ano, o terceiro encontro com a sociedade civil, encontros especializados, que é para também poder ouvir de algumas organizações o que é que sentem daquilo que tem sido a atual governação no nosso país. Fruto dos relatórios que vêm dessas instituições, o governo angolano apresenta estes dados não só ao Estado americano, mas também tem o mesmo tipo de diálogo com a União Europeia, que também na semana passada deu nota positiva
à nova governação que tem estado a ser desenvolvida a nível de Angola. Nesses fóruns tratam-se de questões ligadas aos direitos humanos, à boa governação, ao combate à corrupção, o tráfico de seres humanos. Nós demos passos significativos, um bocadinho mais em uns, menos em outros, mas no cômputo geral nós caminhamos. A reforma da justiça está em curso, a reforma que tem estado a ver mesmo no próprio executivo, a reversão que se faz ou que foi feita desses recursos, por exemplo, do emagrecimento do executivo, os recursos foram encaminhados para o setor social e uma parte para o setor produtivo, são questões que nós na outrora não víamos, quais eram os destinos que seriam dados a esses recursos. Dizer que em termos de corrupção, hoje podemos não sentir tanto, porque nós estamos no início, mas sabemos nós que Angola hoje vive grandes recessões, grandes apertos, fruto desta corrupção que nós tivemos no nosso país durante muitos anos. Este combate, nós ouvimos esta semana também o Procurador-Geral da República dizer que existem muitos processos, mas temos déficit de recursos humanos para poder acelerar os julgamentos e a instrução desses mesmos processos. Então, mas falaram não menos de 1.500 processos que já estão em sede de tribunal. Isso deixa-nos satisfeitos. Por quê? Porque vê-se que aqui a corrupção, a impunidade está-se a fazer, está-se a lutar para que as pessoas sejam responsabilizadas pelos atos que foram cometendo durante muitos anos. E acredito que os angolanos hoje podem não sentir isso muito de forma muito direta, mas eu acredito que nos próximos anos sim. Por quê? Porque hoje quem está a governar tem receio de mexer ou usar o erário público para fim próprio, porque sabe que tem consequências. Essa é uma das questões. A outra questão é na questão mesmo do tráfico dos seres humanos. Nós, o ano passado, nós primeiro estávamos no nível 3. Nível 3 é o nível em que os países, em que estão enquadrados os países que não cumprem integralmente com os padrões mínimos exigidos, sim, pela comunidade internacional. Saímos do grau 3 para o 2W. 2W é um grupo de países que estão em fase de observação, quer dizer que estão já a começar a implementar, estão em fase de observação. Para este ano, o Angola passou para o nível 2, nível dos países que cumprem, que estão a cumprir com aquilo que são, ou cumprem, nem que seja parcialmente com os padrões exigidos. Dizer que estamos a um passo do nível 1, porque são 4 níveis, se já saímos do 3, estamos agora no nível 2, saímos do 2W para o 2. Isso é satisfatório. E também é visível o trabalho que tem estado a ser feito. Sei que também neste diálogo que ocorreu na terça-feira, no dia 1 de dezembro, o governo norte-americano disponibilizou-se em financiar $500 mil para reforçar o trabalho que o governo angolano tem estado a fazer em prol do combate do tráfico dos seres humanos. Angola avançou muito porque foram aprovados diplomas importantes, tem estado a haver alinhamento em termos de direitos humanos, alguma harmonia com os direitos consagrados na Constituição da República de Angola, na Carta Africana dos Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, penso mesmo que merecemos este reconhecimento feito pelo governo americano e que, volto a repetir, também foi feito esse reconhecimento pela União Europeia a semana passada no diálogo feito. Não, só para acrescentar que os americanos também ofereceram assistência técnica no combate à corrupção. Não sim, só também assim. Também ofereceram-se para ajudar-nos um bocadinho no combate à corrupção. Sim. Isso eu queria olhar um bocadinho na deixa das minhas colegas, no gancho das minhas colegas. Primeiro para dizer que a Lamberga questionava e depois do combate à corrupção se o povo sente ou não sente. Eu entendo que o combate à corrupção é um processo
no nosso caso concreto, é um processo novo. E nós não sei se tínhamos no passado muitos juristas econômicos, não é? Ou especialistas nestas matérias, concretamente. Repara que o trabalho desencadeado pelo Ministério Público angolano resultou de muita formação, e é contínua, muita formação, muita concertação com países que se disponibilizaram em ajudar Angola, e já falamos cá muitas vezes. Ainda assim, e disseram muito bem as minhas colegas, há um déficit muito grande, porque este combate, Claudete, não é só encontrarmos os desvios, como se diz, ou o peculato, é compreender também a matéria fiscal, não é? Portanto, tu tens a matéria fiscal, a matéria jurídica, que fazem parte todos de uma mecânica própria. E como processo, para que nós consigamos ter a visibilidade de tudo que está sendo feito, tem que passar por um processo de julgamento. Até que consigamos obter as peças, tanto aquilo que se chama a verdade material, tudo não passa, ou qualquer um dos visados continuará a beneficiar da presunção de inocência. Portanto, então, não é algo que se consiga ter tangibilidade real. Houve alguns casos que nós acompanhamos que foram julgados e que se conseguiu. Mas quantos? Nós falamos cá em algum dos nossos painéis que nós temos juízes com 150 casos. Um único juiz, que isso é insuportável para qualquer pessoa. E portanto, nessa dimensão, eu penso, o que nós devemos é olhar, acompanhar, não é? E ver o andamento dos processos. E os processos têm a sua própria fase e que estamos todos expectantes para que, naturalmente, eles sejam conclusivos no tempo em que a própria lei terminar. E, para terminar, a Maricel fez uma menção de um aspecto daquilo que é o trabalho que é levado a cabo pelo Executivo, na sua articulação com seus parceiros sociais. E, associadamente a isso, há um trabalho independente que as organizações multilaterais realizam aqui. Eles fazem aquilo que se chama os seus surveys, os seus polls. Eu quero aqui encontrar um termo para os inquéritos. Fazem os seus inquéritos para obterem as suas pulsações. Também as organizações internacionais das Nações Unidas também realizam a nível nacional os seus inquéritos independentes e fazem o cruzamento da informação. Mas não concordas com a Josefa que esses inquéritos e essa medição de pulsação devia ser feita no povo também? Não, o Banco Mundial faz no povo. Faz o seu inquérito independente. Não, o governo, penso que o que a Josefa sugerirá, o governo saber diretamente do povo o que é que eles acham em relação a esta governação. O governo tem os entes de articulação. Aqui o governo vai buscar? O governo vai buscar nos órgãos, nos seus parceiros sociais. Vai buscar na comunidade civil, não é? Vai buscar nas igrejas, vai buscar em outros parceiros qual é a pulsação nas universidades, qual é a pulsação que eles sentem da tua governação. É o que faz, mas eu refiro-me concretamente das organizações internacionais das Nações Unidas. Eu refiro-me das multilaterais. Realizam os seus inquéritos independentes. O Banco Mundial, ele e os seus parceiros também, fazem inquéritos independentes a nível do país, todos. No final, os reportes que o governo apresenta, eles cruzam. E eles estão cá também. E como eu dizia inicialmente, é verdade que é um processo. Tudo isto é um processo, não é? Todos nós queríamos atingir o número 1, não é? Não consegues, tu não destróis um país, uma sociedade ou uma instituição em 40 anos e tu queres resultados em 2, 3 anos. Não é possível. Na perspectiva econômica, tu não consegues a retoma da economia, tu não consegues ter em 3 anos. Não é possível. Portanto, o que é importante é nós compreendermos os processos
e acompanhamos a sua materialização e, no tempo conclusivo, obtemos os resultados. Portanto, há um trabalho que não é só o governo que faz. E atenção que as multilaterais, há uma grande propensão, e eu digo isso por ter assistido um programa do Tesouro Americano, a propensão é de validarem a informação avulsa. A informação avulsa é aquela que deriva das multilaterais. Desses tais inquéritos feitos pelas organizações. Então, a informação que vem do governo pode não ter relevância, mas neste caso, se eles, ao cruzarem a informação, há um que chama-se matching, então é dado a conhecer o trabalho feito. E, então, e para finalizar, Josefa Lamberga, há um trabalho mesmo que é feito, e este trabalho é independente do governo. Os balanços anuais que são feitos, que são check and balance anuais que são feitos na perspectiva bilateral, tem muito pouco a ver com aquilo que a informação que o governo dá. Porque mesmo na governação anterior, era realizado. Claro, chumbar sempre a primeira, por causa dos pressupostos que não eram validados. Mas eles não eram validados. Eu digo, estou a olhar para trás, em que fiz parte de alguns fóruns, não eram validados. Hoje, eles olham e fazem constatação, fazem a paridade numérica e validam a informação. Claro, quem quer estar no número 1, todos nós queremos, mas temos que compreender que tudo é um processo. Só um minuto. Falaste também que o governo ouve as universidades. A única universidade que nós temos, que me desculpe a Agostinho Neto, que produz de facto um relatório, um repórter sobre a situação económica e social, a Universidade Católica. Os relatórios da Universidade Católica, as auditorias, os inquéritos, os estudos que a Universidade Católica faz, os resultados, se tivessem ou se fossem levados em conta, muita coisa estaria sim, senhora, resolvida. E disse bem a Dava, não acredito, não duvido que eles não recebam, porque a Universidade está a mandar. Eles recebem. Mas não se leva. Sim, mas não se leva nada em conta. Não se leva em conta. Não se leva. Aquilo não é, na tomada de decisão, aquilo não é tido nem achado. E depois quando eu falo, eu não estou preocupada com os julgamentos, nem com os nomes. A grande preocupação, a minha grande preocupação nós estamos, sim, senhora, com a bandeira da corrupção levantada. Queremos, sim, o combate à corrupção. Queremos, sim, acabar com essas práticas, não é? Que, no fundo, acabam por prejudicar o país todo. Tudo bem. Vamos, então, começar a marcar passos. A Dava passou, assim a tangente. E volto à pergunta que eu fiz da outra vez. Quem fiscaliza quem? Quem fiscaliza o quê? Quem presta contas a quem? Para mim, o grande problema, a grande questão aqui no nosso país é este. Ninguém presta contas. Fecha-se um ano, a empresa fecha as contas com ressalva. Todos está sempre ressalva. O meu grande problema é só esse. Não, os nomes, os processos, isso está tudo descarado. A gente sabe quem fez o quê. E a seu tempo, todos hão de pagar. Porque nós vamos cobrar. Vão, sim. Mas pronto, já vamos entrar neste tema da corrupção, vai ser de resto o último tema a propósito do banquete, não é? Vamos já passar para o segundo assunto, que tem a ver então com o encontro que aconteceu esta semana do Presidente da República com líderes religiosos, de resto, depois de um outro encontro que aconteceu com a juventude. O Presidente da República afirmou na segunda-feira que conta com a parceria da Igreja no combate à corrupção e à pandemia da Covid-19 e também para o desenvolvimento socioeconómico de Angola. João Lourenço falava então no final deste encontro que manteve com líderes religiosos, líderes esses das 25 igrejas conhecidas em Angola, que manifestaram o seu apoio incondicional aos esforços do Presidente da República no combate à corrupção e à impunidade. E também convidaram o Presidente da República para participar num culto ecuménico, convite de resto aceite pelo Presidente da República. Josefa, depois do encontro com a juventude, agora o encontro com os líderes religiosos, é caso para dizer que finalmente se percebeu que o diálogo é o caminho para se chegar à resolução dos problemas existentes na sociedade? Concordo, e trazer as igrejas para este diálogo, para esta busca da paz social é muito importante. Se tivermos em conta, de facto, que a igreja não é,
tem um número grande de crentes, de cristãos, de adeptos, enfim. E a igreja é aquela reserva, não é? A reserva moral da sociedade. A igreja é também a grande casa de solidariedade, é a Caritas, né? Faz tudo, é o grande parceiro a todos os níveis. Parceiro na educação, na saúde, na moralização, no controle das famílias, na manutenção da paz. Então, é sempre bom trazer a igreja, por mais que tenhamos algumas reservas, muitas pessoas têm alguma coisa contra as igrejas, não é? Depender de muita coisa, mas a igreja é um grande parceiro e por mais pequena ou por mais insignificante que ela seja, ela tem sempre um cariz acolhedor e educador. E, se possível, pacificador até, não é? E pacificador, não é isso, e mesmo, e pacificador, dependendo de qualquer coisa, nem que seja para ser kamikaze, mas pacificador. Portanto, a igreja é uma grande aposta, é trazer a igreja como parceiro na busca da paz social é uma das coisas mais importantes que devemos ter, independente de qualquer coisa. E gostei, acho que todos os líderes religiosos saíram satisfeitos e a igreja tem feito, de facto, o seu papel, falo pelo menos pela minha, não é? Católica confessa, falo pela minha. O padre, antes de começar a missa, fala da prevenção da Covid, ao terminar fala da Covid, olha, sábado, domingo ainda falou da campanha e na quinta-feira também mandar as mães todos para a campanha de vacinação da polio, e normalmente na igreja há lá um posto também de vacinação. Isso é muito importante. Retirar a igreja deste papel é uma grande perda. O presidente ir assistir a um culto é bom, e acho que vai fazer as pazes com Cristo por causa de uma coisinha que ele disse lá atrás. E eu não vou repetir. Então vai fazer as pazes com Cristo, vai assistir o culto e peça perdão, que é muito bom. Mas de facto o encontro foi produtivo. Foi produtivo, as meninas estão-se a rir, é verdade. Se calhar o presidente já não se lembra, se calhar José podia lembrar. Não, Deus me livre. Pronto, está bem. Prefiro não é? Foi muito pesado. Eu não sei do que se trata, né? Mas... Faça-o em off. Pronto. Muito obrigada. E então todos os líderes saíram de lá satisfeitos, e isso é muito bom, em princípio, porque eles não mentem, não é? E o que foi conversado foi bom, o presidente acatou os conselhos, em particular este diálogo com os jovens também foi saudado pelos líderes religiosos, e se nós pudermos manter esta rotina de encontros, há qualquer coisa que está a apertar, vou buscar os meus parceiros sociais, não só o Conselho da República, não só o Conselho, e buscar também os líderes religiosos, é muito bom, porque grande parte dos jovens também estão nas igrejas. Na igreja, exatamente. Então, e dá para conversar, dá para levar. Quer manifestar, dá, mas dá para ir desse lado, dá para conversar. E são os nossos filhos que nós estamos a educar, que nós educamos lá em casa. Então dá, e a igreja dá-nos também essa sustentabilidade, porque muitos pais recorrem à igreja para conversar sobre os filhos. Então recebem também da igreja alguns inputs, e estes inputs os pais passam pelos filhos, como o presidente também recebeu alguns inputs. Maricel, a Josefa falava desta parceria entre o Estado e a Igreja, mais ainda numa altura em que se precisa de amainar ânimos, digamos assim, mas não há aqui o risco de alguém ver isto de outra perspectiva, nomeadamente que o Estado poderá estar a fazer uma instrumentalização da Igreja. Digo isso porque esta perspectiva foi levantada na governação anterior, à altura em que se dizia que muitos líderes religiosos exaltavam a figura do Presidente da República. Não corremos este risco agora? Eu penso que não. O titular do Poder Executivo, ao recorrer ou convidar as autoridades religiosas, está mais uma vez em harmonia com a Constituição da República de Angola. Nosso Estado é laico e nós temos que respeitar as várias denominações religiosas que nós temos no nosso país. E respeitá-las é dar voz, dar ouvidos àquilo que são os ideais
dessas denominações religiosas. Temos aqui que afirmar que a igreja é fonte de sabedoria, é fonte de paz, é fonte de harmonia, é reserva moral de qualquer sociedade. Então, eu penso que foi um encontro, um encontro acertado, porque daí foi possível, na visão da igreja, dos homens diretamente, verdadeiramente temente a Deus, o chefe de Estado ouvir aquilo que é a visão desses líderes, não é? Sobre o país que ele está a governar. Porque sei que foram levantados assuntos no que concerne à pandemia da Covid-19, falou-se da questão do combate à corrupção e à impunidade. Neste encontro também foi tratada a questão socioeconómica e financeira e social do país, em que, lembro eu, penso que foi a reverenda Teca, que falou mesmo do projeto Cuenda, que há necessidade desse projeto chegar às áreas mais recônditas do nosso país. A importância, a necessidade, reiteraram sim o apoio à governação do presidente João Lourenço, não a figura, endeusar a figura do presidente João Lourenço, foi reconhecer os feitos da sua governação. Então eu penso que aí não há nenhum conflito, porque quando as pessoas estão a trabalhar, deve-se dar mérito a quem está mesmo a trabalhar. Sabemos também que as igrejas estão organizadas, no concerne eles apresentaram dados de que formaram ativistas para sensibilizar a população e os seus fiéis no combate à corrupção, no combate à Covid-19. Tem estado também nas suas homilias a sensibilizar os seus fiéis para o combate à corrupção, porque um dos líderes religiosos até disse que na nossa tradição, na nossa cultura, é feio, o termo foi mesmo esse usado, usarmos ou sermos corruptos e corruptores, não é? É algo que não se assenta na nossa cultura. Apresentaram disponibilidade, sim, de poderem ajudar a contribuir para uma sociedade melhor, e ficaram indignados, apresentaram também a indignação dos jovens nos últimos tempos estarem a reiteradas vezes dirigir ofensas para figuras não só do executivo, mas muita falta de respeito para os mais velhos, principalmente. Para além disso, há muita exposição a nível das redes sociais. Quando se toca na questão de exposição, exposição de nudez de crianças desfavorecidas, não no sentido de apelar o apoio à necessidade que essas crianças passam, mas muitas das vezes de formas a ridicularizar. Quer dizer, muitas situações que eles também têm estado a acompanhar, que sabem, têm a certeza que isso não nos vai ajudar nem levar a lado nenhum se os nossos jovens continuarem com esse tipo de atitudes e comportamentos, e então mostraram-se disponíveis a mais uma vez eles poderem então contribuir para que o país melhore, caminhe melhor. Moralização da sociedade é uma questão que preocupa bastante a igreja, o resgate dos valores morais e cívicos. Aí acredito que eles vão apertar um bocadinho mais, porque já fazem isso no seu cotidiano. E é uma coisa, algo que me deixou também satisfeita, é que o titular do Poder Executivo disse que o diálogo há de continuar e apresentou os pontos focais para que haja continuidade deste diálogo, que é a Ministra de Estado para o setor social, o Ministro da Cultura e o Ministro da Justiça e Direitos Humanos. É o que nós dissemos a semana passada, que o titular do Poder Executivo é uma figura de interposição de recursos e que os seus auxiliares têm também deviam ter aos esta vários abertura. níveis, sim, fazer ter essa cultura do diálogo. Já vamos assistindo num e no outro lado algum
movimento relacionado aos encontros, não é, para diálogo, mas ainda assim é necessário, porque também eles reiteraram a necessidade da abertura aos vários níveis de diálogo com os líderes religiosos a nível das províncias, a nível dos municípios. Então, quer dizer que nós, na semana passada, quando batemos aqui a questão de que o diálogo tem que ser mesmo é fundamental para qualquer sociedade, para a resolução de qualquer problema. Ouvidas, não é? Foram Eu costumo ouvidas, dizer sim, sempre, sim. as vossas sugestões, enfim, Foram a resolução ouvidas. dos problemas da Angola E também passa por vocês, não é? E acreditamos com esta presidência aberta ao diálogo com as várias franjas da sociedade. Eu, pessoalmente, em particular, acredito numa Angola melhor. Dalva, concordas com a Josefa que o Presidente da República fez bem em ter aceito o convite para participar num culto ecuménico? Fez bem e esteve muito bem o Bispo Gaspar. Parabéns à Igreja Metodista por ter, se calhar, convidado o Presidente sempre que tiver disponibilidade. Mas voltando na questão do papel da Igreja, Claudete, eu penso que a relação entre o Estado e a Igreja deveria ser vista numa dimensão superior da mera parceria, como parceiro social. Porque se olhamos para os primórdios da nossa história, portanto, falo da luta de libertação, a Igreja sempre esteve presente no despertar das consciências da juventude, no apoio, na formação e formatação da mentalidade dos jovens para aquilo que era o valor revolucionários, não é? E a independência do país. Portanto, a Igreja, se olharmos para os três grandes partidos políticos, o MPLA, a UNITA, a FNLA, os seus líderes sempre beneficiaram do apoio da Igreja. Portanto, e um bocadinho mais distante, na África do Sul, a Igreja teve um papel amontante na pacificação, na reconciliação dos povos. E isso demonstra que é relevante que os líderes políticos, e no nosso caso concreto, olhamos a história do nosso presidente João Lourenço, do vice-presidente e dos outros presidentes de partidos políticos, tenham as suas infâncias alicerçadas, não na religião, no cristianismo. Porque se agregamos a religião, vamos falar até dos muçulmanos e outras questões, no cristianismo. Portanto, a genética de todos nós, e porque Angola é maioritariamente cristã, é importante que a Igreja não seja vista como apenas um parceiro mas sim como uma instituição, e se olharmos para o viés da Igreja, não é? Como uma instituição que tem responsabilidades não apenas evangélicas, mas como também do ponto de vista social. A Igreja, no nosso caso, Claudete, tem hoje criado, portanto, vários entes dentro, estamos falando no caso concreto, hospitais, escolas. Nós temos no país localidades longínquas em que a única instituição de ensino é da Igreja. Falamos e isto já há muitos anos, há muitos anos. Aqui. Portanto, então nós não podemos olhar. A escola das madres, como se chamava, existia em quase todas as províncias do país, não é? Então, nós não podemos olhar a Igreja como mais um parceiro. Ela tem que ser trazida montante na resolução dos problemas sociais, porque este é um ente com muita importância, com muita responsabilidade, até porque a Igreja não é uma instituição de paredes, é um conjunto de pessoas que se juntam e acreditam, praticam a mesma fé, com os mesmos valores, não é? Cristãos, com as mesmas bases. Então estamos a falar de pessoas. Essas pessoas fazem parte da família. A família somos todos nós. E esta família é a primeira instituição que Deus criou. Sim. Então, se partimos desse pressuposto, então é de todo importante que o Estado olhe para a Igreja com maior responsabilidade. Vale notar, e eu comentava isso hoje com alguém em minha casa, que é bom que mulheres estejam a governar. Desde que a ministra de Estado ascendeu,
eu não sei se as pessoas repararam, a relação do Estado com a Igreja tornou-se mais flexível. Falas da ministra Carolina Cerqueira? A ministra Carolina Cerqueira. Há uma maior proximidade entre o Estado e a Igreja. E isto é muito importante, porque há problemas lá onde o Estado não consegue resolver. Está a Igreja. Então, temos que trazer este ente, abraçar este ente. Não vemos ele como uma instituição ajusante que pode ser chamada a qualquer altura. A Igreja deve ser chamada para questões centrais, porque... Mas aí não se correrá o risco de mais uma vez se pôr aqui em causa a laicidade do Estado? E este é o problema. Se nós olharmos para o artigo número 10 da Constituição, o Estado laico, a epígrafe Estado laico, número 1, Angola é um Estado laico, número 2, o Estado reconhece as diferentes religiões, número 3, o Estado protege. Temos que olhar, isto é muito político. Do ponto de vista operacional, nós temos que olhar a Igreja, não é? Numa dimensão maior, como um ente que auxilia o Estado a resolver os problemas do ponto de vista concreto. Porque, de outra forma, nós estaríamos a formar uma sociedade que importa valores mediante a utilização das redes sociais. Hoje há uma revolução das TICs a nível do mundo e reparamos que os nossos filhos conhecem mais do que se passa lá fora, do que se passa cá dentro. Importamos influências tanto de outras geografias. Influências nem sempre positivas, não é? Positivas. E vamos cá olhar, não é o caso concreto, mas aqui o choque, de, se calhar, de valor, não digo de civilizações, mas de valor da juventude, não é? E que isto, não é, do ponto de vista interno, começa a causar, mesmo na convivência familiar, começam a causar problemas. A Igreja, que protege um conjunto de valores, princípios bíblicos, ali estão os 10 mandamentos, não é? Que determinam a conduta de um homem na sociedade. Como é que você se veste, como é que você fala com o teu pai, tens de amar o teu pai e a tua mãe, porque o Senhor deu uma vida dilatada. Todos estes princípios bíblicos, quando nós implementamos na nossa vida, têm efeitos positivos. Então, são questões que muitas vezes o Estado, pela sua própria ineficiência enquanto instituição, tem um ente em mãos direita que tem disponibilidade, que para além do Evangelho, que é a sua missão primordial, tem desempenhado um papel na sociedade e que eu penso que deveríamos tomar este ente e participar das atividades, conhecer melhor. Eu sei que todos nós conhecemos um bocadinho da Bíblia, porque Angola é mesmo cristã, cada um de nós deve saber, mas ter o presidente, como disse o bispo, nesses cultos ecumênicos, não é bom para a política, é bom para o país. É bom para o país, porque temos diz a Bíblia, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Não nos enganamos, Claudete. Olha que os países países laicos que têm Deus como primeiro, como primazia, são países prósperos. Eu vou lhe mencionar. Vamos olhar para a Coreia do Sul. Vamos olhar para a Austrália. Não estamos a falar de cooperações econômicas, estamos a falar do ponto de vista da espiritualidade. Então, nós podemos, se o Deus que nós confessamos é o mesmo, se as crenças são as mesmas, se a mudança que nós queremos impor na sociedade depende daquilo que nós somos, nós podemos também mudar as nossas famílias, as nossas mentes, mediante aquilo que é a crença que nós vivemos. Muito bem, minhas senhoras, vamos para o intervalo agora, um intervalo muito curto, daqui a pouco voltamos com mais 2 temas, enfim, para falar, entre eles o famoso banquete, não é? De resto, tema que na semana passada deu muito pano para manga, hoje não há de ser diferente, portanto, mantenha-se desse lado, nós voltamos já. Mais uma vez bem-vindo, caro telespectador, estamos de volta para a segunda e última parte desta edição do Política no Feminino. Temos mais 2 assuntos, tal como disse, para discutir nesta segunda parte. O primeiro que vamos começar a falar tem a ver com VIH-Sida, até porque esta semana assinalou-se o Dia Mundial de Luta contra a Sida. Os doentes de VIH-Sida apelam ao Executivo a trabalhar arduamente no sentido de adquirir com celeridade os antirretrovirais para fazer face então a esta doença que afeta mais de 300 mil angolanos. Esta semana a TPA mostrou a história de uma mãe seropositiva com 4 filhos
que convive com a doença há quase 20 anos. A jovem destaca os progressos registados no combate à doença nos últimos anos, com o surgimento da campanha Nascer Livre para Brilhar. Anualmente são registadas mais de 20.000 infecções e 13.000 mortes por SIDA em Angola. Vou começar pela Dalva. Dalva, enfim, para além deste caso que nós noticiamos muito, este exemplo desta mãe que tem 4 filhos que não tem SIDA porque foi feito o corte vertical, é assim, não é, Marisol? Sim, chama corte muito vertical, bem. sim. Corte vertical e, portanto, as crianças não nasceram com a doença. Temos a campanha Nascer Livre para Brilhar, que tem pela frente a Primeira-Dama da República. Comunicação não falta, portanto, é legítima a frase que diz que hoje em dia só morre de SIDA quem está distraído? Penso que sim. Hoje, literalmente, não se morre de HIV, salvo quando nós temos problemas de complexos, não há assunção da própria doença. Quando nós vivemos em função da rotulação negativa que a sociedade nos faz, e isso inibe o acesso aos hospitais. É verdade que o país, não é? Os reportes que temos dão nota, são 344 mil pessoas controladas, não é, pelo Instituto. Ainda assim, estes são os números possíveis, porque grande parte, e eu entendo que grande parte de pessoas na sociedade que vivem com estas doenças preferem não se registar e têm possibilidade de fazer os tratamentos fora. E no nosso caso concreto, nós temos, o governo tem, eu digo, a oportunidade de trabalhar com instituições internacionais, e falo concretamente da Fundação Bill e Melinda Gates, que tem feito doações, não é, do ponto de vista medicamentoso para os retrovirais para Angola e outras organizações, mas que tornam o acesso a esses retrovirais medicamentos gratuitos, não é? E é preciso notar, Claudete, que ainda existe alguma iliteracia também, sobretudo nas regiões rurais, sobre esta doença. Dalva, desculpa interromper, mais do que a falta de literacia, não existe também a falta de medicação, do acesso à medicação? Na verdade, eu não acompanho efetivamente aquilo que é o apetrecho medicamentoso que é feito a nível tanto do programa de combate ao HIV, não é? Não faço acompanhamento direto, mas pode, no contexto atual, não é, em que nós não somos produtores de retrovirais, não temos a fábrica de medicamentos, dependemos daquilo que é o fornecimento externo, é o normal que se registre, não é, alguma escassez deste algum déficit. Assim, alguma escassez, não é? Tanto, mas o que lhe posso dizer é que também a prática de algumas comunidades a nível do nosso país também não auxiliam, não é? Em 2010, as Nações Unidas, em concertação com a Fundação Bill e Melinda Gates, difundiram um relatório que dava conta que a África subsaariana era o país com maior infecções derivadas do HIV, sobretudo na Zâmbia, no Zimbábue, no Botsuana, na África do Sul, Moçambique, Suazilândia, não é? As mulheres eram as mais afetadas. Uma das razões que o relatório apontava é aquilo que a cultura, ou em língua quimbundo se diz lundular, não é? O lundulamento, em que o pai morre e tanto não se conhece o diagnóstico real da doença, o irmão mais novo
casa Fica com a mulher. com a cunhada, não é? E nós também registramos em algumas culturas nossas. Este tipo de práticas consuetudinárias também vem a agravar, de certa forma, não é, o estado de contaminação desta doença. Portanto, há aqui um conjunto de elementos que nós podemos cá inferir para poder apontar o porquê desta proliferação da doença. Angola não está na lista dos países com maior contaminação, pode ser por questão de estatística ou por outras razões, ou não podem ser reais. O que nós temos são números reais, é que são com eles com que a gente pode fazer as nossas simulações. Agora, pronto, este programa Nascer Livre para Brilhar, que é uma iniciativa abraçada pela primeira-dama, eu penso que é fantástico. É uma causa muito boa, porque se olharmos as estatísticas reportadas em Angola, as mulheres continuam sendo a franja com um número, com uma tendência exponencial, não é? E que vem de alguma forma para elucidar, apoiar, para que as pessoas compreendam e se familiarizem com esta doença, que não é o fim do mundo, porque antigamente, lembro-me quando nos anos 90, quando alguém tivesse HIV, tínhamos que fugir, não mora aqui, deita fora os garfos, e, era fugir, esconder-se embaixo da cama e tal. E também, já que falas da campanha, Dalva, de Nascer Livre para Brilhar, mais do que, enfim, dar a oportunidade às mulheres de não contaminarem os seus filhos, é também uma forma de diminuir a replicação da contaminação, não é? Porque... É diminuir, claro, eu olho numa dimensão maior, é consciencializar as famílias, e é educar a mulher, é dar-lhe a sua real identidade, é dizer, eu não sou a doença, eu tenho uma enfermidade que qualquer um de nós está sujeito e que eu sou muito mais do que isso e posso fazer outras coisas. Então, a dimensão deste programa Nascer Livre para Brilhar vai dar também a oportunidade que se gerem vidas. Que o fato de uma mulher ter estar infectada por este vírus pode gerar vidas, não é? Então, há aqui um aspecto que nós muitas vezes perdemos de vista deste programa, que foi abraçado pela primeira-dama, é também, e eu dizia, na consciencialização, vem também galvanizar as mulheres. É o empoderamento da mulher, independentemente da sua situação viral. Não é? Quando nós ganhamos consciência de que nós não somos o vírus, nós somos um veículo próprio, com um propósito do próprio Criador, então tu despertas para a vida e continuas apesar das situações que efetivamente a gente vive. Eu gosto muito de acompanhar aquilo que são as ações, não é? Do ponto de vista da informação do que se dá, do que tem sido feito com as comunidades. As jovens têm apresentado testemunhos, portanto, fantásticos, não é? E só alguém que tenha vivido com um familiar com este tipo de doença, que ontem tinha sido rotulado, que alguém tenha perdido, é que compreende e se identifica com esta causa. Quem nunca viveu este problema, quem nunca teve uma situação na família, se calhar tem uma visão distante. E eu vejo-me próximo desta iniciativa, porque tenho, infelizmente, famílias e amigos que pereceram com este problema, tanto do HIV, não é? Que traduziu-se tanto em si. Josefa, apesar do aumento do número de infecções em Angola, no mundo, há também dados que indicam que, em termos enfim, se fizermos uma média entre infecções e mortes, houve uma diminuição em relação às mortes. Na tua opinião, porquê que isto acontece? É por causa disto que a Dalva dizia, que já há menos estigma sobre isso, as pessoas já falam mais, se calhar por se mostrarem mais disponíveis, já fazem mais a medicação. Porquê que acontece isso? Aumenta o número de infecções, mas as mortes, as tantas, começam a diminuir. Quando surgiu era a história da medicação, não havia medicamentos, então foi aquele boom, foi aquela avalanche. Mas depois as coisas foram evoluindo, apareceu a medicação e veio o complexo para complicar a medicação. Vencido sim o complexo, hoje a abordagem do HIV, a abordagem do SIDA é aberta. Mesmo em Angola nós temos N associações e faz-se um trabalho grande
as associações dos bairros, dos municípios, todas as associações conseguem mobilizar as mulheres, abordam a questão e dão a cara. Quando se vê, é muito comovente, é muito duro, mas é muito gratificante quando aparece alguém que diz: eu, Que dá o seu testemunho. certo, eu sou vivendo com H, isso é muito forte. Então, outras pessoas que até tinham complexos, que estavam escondidos, aparecem também. Bom, se ela conseguiu, também consigo. É doloroso o número de medicamentos que se tomam, os comprimidos. Há pessoas que dizem que depois cansa, é muito comprimido. E nós estamos ainda também numa geração, depois a Maricel vai corrigir-me, nós ainda estamos numa geração de medicamentos um bocadinho mais atrasada que os outros, que são um bocadinho mais evoluídos já, mas mesmo com esta nossa geração de medicamentos, temos conseguido dar resposta às necessidades, entre parênteses, né? Porque pronto, agora com a Covid houve aquela falha de medicamentos, houve de facto uns tremeliques, e os doentes, os pacientes reclamaram um bocadinho e diz que quando se corta a medicação, ao retomar, pode ter algumas consequências, ou a carga viral mais aumentou, agressiva, vem há mais uma agressiva. mutação do Pronto, vírus. há uma mutação qualquer, isso pode de facto causar danos e pode levar à morte. Mas, de facto, a história de se conversar mais, de se falar, no seio das famílias, na sociedade, as pessoas aceitarem-se e haver comunidades mesmo de vivendo com HIV é de facto salutar e contribuiu bastante para a redução do número de mortes, para a redução dos estigmas, para a redução também da oportunidade de emprego a estas pessoas, porque tem sido, e diz a Gava bem, né? Até debaixo da cama ela foi, tem sido, a gente não chega perto. Então, era tudo isso. Hoje, de facto, a abordagem é grande. As meninas da Rosa, que eu acho que é uma senhora que batalha com o HIV, ela deu a cara, ela assume. E também já trabalhamos muito com elas e vejo o trabalho que elas têm. Quando uma está fora, né, da associação, mas está a fugir o cerco, por qualquer coisa, elas chamam Vão buscar. E vão, o que aconteceu? Por que foi isso? São Foi grupos isso? de apoio. E outra coisa, as mulheres assumem muito mais que os homens. Os homens têm muito mais. As mulheres assumem muito mais que os homens. Os homens não têm coragem de dar a cara para falar do HIV. Não têm. E com este Sim, número- realmente vemos poucos rostos, não é? A dizerem que têm HIV, já alguém me SIDA, disse, opostos mas masculinos. eu acho que as Aproveitam o mulheres é texto que da trouxeram o SIDA. Elas são a Aproveitam o texto maioria. da mulher quando está Se elas dizer grávida. que coisa, elas dizer que mais têm. Bem, elas são a maioria porque nós somos também a maioria. Somos a maioria, exatamente. Nós somos mais porque nós só podemos ter um homem e o homem pode ter 1000 mulheres, então ele contamina a Mia, a Joana, a Francisca e a Antônia. Então nós estamos. Se calhar não passa por aí precisamente o motivo por eles não divulgarem, é para poderem continuar a poder ir a Maria, a Antônia, a Joana e a Francisca. Ora nem mais. Então ali a Antônia, a Joana e a Francisca carregam com o vírus Claro. e tornamos-nos sim a maioria, estamos mais expostas. Em outras palavras, o que a Dalva disse tem a ver com a poligamia, com os nossos hábitos culturais, que fazem então replicar o vírus e no maior número de mulheres, já que elas, coitadas. Enfim. Maricel, e porque, lá está, és médica, apesar de tal como eu falava com a Josefa, o número de mortes já se começa a notar um pouquinho a diminuir, ainda assim o HIV-Sida mata muito mais do que a Covid-19. Portanto, a pergunta que muitas pessoas se fazem é: porquê que não houve uma corrida à vacina contra o VIH-Sida, tal como aconteceu agora com a Covid, que já existe, em tempo recorde conseguiu-se? A pergunta é mais do que isso. Há pessoas, e lá está, são opiniões, que respondem simplesmente: mas isso é porque o HIV-Sida afetou maioritariamente a África. Qual é a tua opinião sobre isso? Não deixam de ter razão. Não deixam de ter razão. Houve essa grande revolução com relação à Covid-19, porque a Covid-19 afetou até os países considerados países desenvolvidos. As grandes potências as grandes mundiais. potências, tocou no coração das grandes potências mundiais. E não só tocou,
como também mostrou a fragilidade que essas mesmas potências têm nos seus setores, no setor da saúde, que muitas das vezes aparentemente tem as melhores políticas para as questões de saúde e que no fundo a Covid-19 veio dizer que não é bem assim. Então eu concordo em parte com esta teoria de que o HIV-Sida, como os números são maiores na África subsaariana, então a indústria farmacêutica olhou apenas para a fabricação dos antirretrovirais e não propriamente para a vacina, para que se pudesse fazer uma plena prevenção. Sim, sim. Dizer, Claudete, que o Dia Mundial, dia 1 de dezembro, que é o dia em que se comemora o Dia Mundial de Luta contra o SIDA, é um momento em que os profissionais, principalmente os profissionais de saúde, aproveitam para refletir, para solidarizarem-se com as famílias que padecem, têm no seu seio, elementos no seu seio familiar que padecem dessa endemia, refletir o que fazer, que apoios devem ser dados aos órfãos, porque existem muitos órfãos, e órfãos que, se formos a acompanhar, quando eles sabem de que patologia o pai ou a mãe morreu, deixa algum distúrbio psicológico nessa criança. Nós sabemos que a transmissão pelo VIH não é apenas por via sexual, não é apenas no parto de mãe para filho, existem outras formas de contaminação que hoje já são um bocadinho mais reduzidas porque os cuidados são maiores. Se nós usarmos um objeto cortante ou perfurante que foi usado sem ser esterilizado, foi usado por um indivíduo contaminado, pode transmitir a doença. A transfusão de sangue, quando por isso eu digo, hoje já é muito mais raro haver esse tipo de contaminação, porque os cuidados também são maiores. Quem vai doar sangue é testado, esse sangue é testado, e então isso ajudou em grande medida a redução da transmissão por estas vias. Dizer que no ano de 2019 houve um aumento considerável de casos, fala-se em 1 milhão de casos, isso representa 60% do número de casos a nível mundial. O lema é muito sugestivo para este ano, na luta, no combate ao VIH-Sida, que o lema este ano é Solidariedade Mundial, Responsabilidade Partilhada. E eu digo que é sugestivo este lema, porque, primeiro, no nosso país, dizer que a grande solidariedade da nossa primeira-dama da República, que, mais uma vez, reiterou a continuidade no apoio a este programa Nascer Livre para Brilhar. É satisfatório saber que uma mãe seropositiva dá à luz, consegue dar à luz uma crianças saudáveis. Sim, quer dizer, está colocarem pessoas saudáveis no mundo é uma grande satisfação. E os depoimentos que são feitos destas mulheres que têm estado a beneficiar deste programa. Dizer que a primeira-dama é a figura de topo, aliado ao Ministério da Saúde, sim, mas há uma responsabilidade que também foi atribuída a nível das províncias, isso deixa-me bastante satisfeita, que os cônjuges ou as cônjuges dos governadores provinciais são as madrinhas ou os padrinhos do programa a nível das províncias. Isso também acontece, sim, a nível local, que é a nível das administrações municipais. Isso incentiva, em grande medida, os profissionais de saúde, as organizações que que trabalham em prol do combate a esta grande endemia,
e vai se sentindo em Angola grandes resultados, resultados satisfatórios nesta campanha Nascer Livre para Brilhar. Quando eu dizia que é sugestivo o lema solidariedade partilhada, solidariedade mundial e responsabilidade partilhada, é sugestivo porque a responsabilidade partilhada, temos que ser todos nós chamados à responsabilidade. Todos nós temos que ajudar a diminuir em grande medida o estigma, a discriminação, porque ainda nós, os profissionais de saúde, consideramos o maior sintoma do VIH é a discriminação. Nós ainda continuamos a assistir familiares a discriminarem os seus entes, profissionais de saúde também que não atendem com empatia quando sabe que aquele paciente ou utente é seropositivo. Então, aí, por isso é que eu digo, é sugestivo esse lema, essa responsabilidade partilhada. Todos nós devemos ser atores, disseminadores da conduta que o ser humano deve ter para evitar que contraia o HIV. Quem for já seropositivo, nesta responsabilidade partilhada, evitar de contaminar outras pessoas, procurar regularmente os serviços de saúde para poder ter acesso à medicação. Tendo acesso à medicação, reduz consideravelmente a sua carga viral. E então, reduzindo a sua carga viral, este paciente ou doente, podemos assim dizer, de VIH, não terá as doenças oportunistas, como é o caso de herpes, é o caso da tuberculose. Então, consegue, aparentemente, como nós dissemos, estar saudável. Viver uma vida normal. Viver uma vida normal. Ele pode morrer de qualquer uma outra coisa, mas não de HIV. Na solidariedade muito mundial. Rápido, temos mesmo de passar por na solidariedade mundial, é importante fazer com que os países continuem a fazer esse cruzamento de dados, cruzamentos de informação, a fazerem cada vez mais a capacitação dos profissionais de saúde. Ainda nesta solidariedade, cada um de nós poder dar um aconchego àqueles órfãos que ficam, aconchego às pessoas que padecem dessa patologia, porque por serem muito discriminadas, elas precisam muito da nossa solidariedade. Então, aí eu mais uma vez digo que este lema é um lema que foi muito bem escolhido. Muito bem escolhido, sim, sim. Agora sim, vamos então para o quarto e último assunto, o famoso banquete da televisão pública de Angola. O banquete esta semana mostrou como foram desviados milhões de dólares saídos dos cofres públicos para a construção do novo aeroporto de Luanda. Também documentos inéditos que revelaram como e por quem estava montado o esquema de corrupção que adiou e comprometeu até hoje a conclusão das obras do novo aeroporto. Também casos como a Sodiam, Kakulu Cabaça, Nova Marginal de Luanda e até a Galp. Maricela, qual destes 5 casos para ti foi o mais intrigante? O elefante branco da África. Considero o elefante branco que é o novo aeroporto. Uma obra que teve o seu início no ano de 2005. No ano 2005. Na altura, o ministro dos Transportes era o ministro André Luiz Brandão, que foi a pessoa ou a figura que foi ao Bom Jesus apresentar a maquete do projeto que tinha sido idealizado para aquela área, aos camponeses, às famílias que precisavam de ser indemnizadas. Sei que também nesta visita, nesta ida do ministro na altura, o presidente emérito, o presidente cessante da Angola também iria, mas acho que por razões de segurança não foi, a segurança não permitiu que fosse a esse encontro. O valor inicialmente que seria financiado para a obra foi subindo exponencialmente
Inicialmente falava-se de 300 milhões de dólares, depois já passou para 9 bilhões de dólares e isso foi só subindo e subindo. Quer dizer que é muito dinheiro que foi investido neste aeroporto, que se dizia inicialmente que seria inaugurada a primeira fase no ano de 2012. Isso não aconteceu. Foi triste já naquela altura, por quê? Porque em 2008 o presidente cessante foi ao Parlamento no discurso de Estado da Nação, que foi no dia 18 de outubro, e uma das novidades que levou no seu discurso seria a inauguração no ano de 2012 deste novo aeroporto internacional. Numa altura em que Angola, o aeroporto 4 de Fevereiro, era considerado o 5º pior aeroporto de África. Tínhamos na linha da frente os 3 aeroportos internacionais da África do Sul e o nosso aeroporto 4 de Fevereiro era o 5º pior aeroporto da África. E então, agora imagine a satisfação do povo angolano ao saber que teríamos um dos melhores ou maiores aeroportos... Pelo menos da região, era essa a intenção. Pelo menos da região, sim, sim. Eu confesso que fiquei com alguma dúvida, porque eu conheço os aeroportos os 3 aeroportos internacionais da África do Sul e fiquei a me perguntar, se calhar um bocadinho também na dúvida da seriedade, um bocadinho das nossas instituições. E se calhar se não estavam mais uma vez a ser prepotentes, não é? Eu penso que estávamos a ser, até porque a empresa que foi contratada, a empresa chinesa que foi contratada para erguer este mesmo imponente edifício, é uma empresa que tinha sido constituída 2 ou 3 anos antes da concessão da obra. Não tinha nenhum histórico de construção de edifício com essa imponência que se levantava aqui a nível de Angola. É uma situação bastante triste. Mais uma vez estão envolvidos nessa situação os 2 generais que muito têm estado a retratar em quase todos os programas ou as sessões do banquete que têm estado a passar. Fala-se muito do general Copelipa, general Dino. Quer dizer, mais uma vez estão envolvidos esses 2 generais. É triste, né? Porque começamos a pensar que a dada altura estavam quase a tornar-se donos do nosso país. Não nós os angolanos, a população angolana, seriam donos até de nós. Eu penso que pela dimensão que a coisa estava a tomar. O que me chama a atenção nisto e que me preocupa é que depois quando muda o ministro Augusto Mas, já a previsão, o ministro Brandão, em 2007, vai ao Parlamento e justifica que não era possível a inauguração em 2012 porque havia um atraso. E o ministro Augusto Mas, quando assume o cargo, promete a inauguração no ano de 2014 ou 2016, o que não aconteceu até hoje. O que me intriga são as visitas feitas pelo então titular do Poder Executivo. Ele esteve 3 vezes a visitar este mesmo aeroporto. Visitou o aeroporto no dia 23 de novembro de 2008, foi a primeira visita que fez. Fez a segunda visita no dia 22 de outubro de 2011 e a terceira visita foi no dia 19 de fevereiro de 2014. Eu pergunto, todas essas irregularidades que foram observadas nestas visitas em que o então titular fez a essa imponente obra, não lhe foram apresentados os constrangimentos que estavam na base da não conclusão da obra? Não chamou a atenção do então titular os recursos que ano após ano o projeto mantinha ser o mesmo, mas os recursos aumentavam, mas nada desenvolvia. E depois há aqui uma questão que tive a ver, penso que foi no Macangola ou na Angolense, em que relatam não ter sido aprovado este projeto em sede de reunião do Conselho de Ministros.
um projeto com a tamanha esta dimensão. magnitude. Quer dizer, Já continuamos a falar deste aeroporto. Se também for um dos projetos, por exemplo, para a Josefa, se foi dos casos do banquete aquele que mais lhe despertou a atenção, mas falemos, por exemplo, do caso da barragem de Caculo-Cabaça. Na tua opinião, houve intenção clara de enriquecer a filha do ex-presidente? Claríssimo. E o importante é que sempre que se estende a mesa, ela é convidada. Não tem como. O Caculo e Cabaça é ainda mais feio, é ainda uma demonstração mais clara da vontade direta de enriquecer a menina. O aeroporto ainda passa ali por esse historial todo e há lá aquela coisinha de se fazer. A barragem não. A barragem de Caculo e Cabaça não. Aquilo foi criado à medida do gosto da menina. A impressão que há é assim, eu quero um fato verde. Então vamos pintar um projeto verde. E Caculo e Cabaça era isso. Era só ir buscar dinheiro. Havia necessidade sempre de ir buscar dinheiro, que eu não entendi bem porque tantos milhões que a pessoa precisa. Quer dinheiro, montemos um projeto. Quer dinheiro, montemos um projeto. Como é que um projeto, cria-se um projeto que não passa por ninguém? Aliás, isso é outra característica. Outra característica dos projetos onde o propósito era enriquecer a menina ou tinha acesso à menina, ele não passava por ninguém. Cria-se um projeto, não passa, ninguém precisa de aprovar. Aquilo é só por decretos presidenciais. E nunca havia concurso público também? Não, tudo é educação direta. É tudo educação direta e a empresa é A, B, C, D. Uma empresa que é criada no mesmo dia seguinte, e que sabe que não tem experiência nenhuma em relação às obras. Vamos prestar atenção, em todos os outros casos, a história é a mesma. A empresa sem experiência, a empresa não vocacionada para tal, mas constrói barragem, constrói prédio, vende diamante, faz não sei o quê. Quer dizer, é uma coisinha tão estranha. Eu pergunto-me, uma pergunta que eu faço para mim é assim, mas espera lá, quando é que o presidente começou a dar para o torto e nós não nos apercebemos? Alguma coisa está errada. Quando foi que o presidente José Eduardo dos Santos começou a perder o leme para permitir tudo isso? O poder ficou na mão dos generais. Como é que isso é possível? Mas tem que haver regras. O poder ficou na mão dos generais e dos seus filha, filhos. Também, mas porque ele permitiu, porque ele assim o deu. Sim. Deu porque ele ainda está vivo, não é? Estava no poder. Espaço. Certo. Porque ele permitiu assim, porque não pode. Cá em casa mando eu. Os meus filhos têm que dançar a minha música. Mas não é o que aconteceu. Josefa, nesses casos, e nesse caso da barragem de Caculo-Cabaça, uma obra imponente que, enfim, teria, se efetivamente concluída como devia ser, teria uma importância imensa para o país. Nesses casos não havia sequer o receio de que, enfim, a comunidade internacional pedisse contas, porque, como a Josefa diz, não eram coisas normais. Uma empresa criada hoje, amanhã já tem a concessão de obras. Não havia esse receio? Há uma coisa que me disseram hoje. A comunidade internacional é assim, portanto, o dinheiro saía de Angola e ia para os bancos, certo? Para os bancos, portanto, é um dinheiro importante, é um dinheiro necessário que entra, que nós também precisamos. Eles sabiam que o dinheiro saía diretamente dos cofres do Estado. Eram empréstimos que vinham para obras que não eram executadas e que depois iam para contas para os países deles. Mas se tu não dizes nada, enquanto tu não dizes nada, claro que nós vamos usar o teu dinheiro. Melhorar a minha economia. Nós vamos continuar, não há problema, porque você não está a ver. Quando te lembrares de cobrar alguma coisa, quando te lembrares de acenar alguma coisa, a comunidade internacional vem. A comunidade internacional vem. Porque todo mundo sabia, desculpa. Todo mundo sabia. E por isso é que hoje, quando se fala, o projeto X da fulana, lá vem a comunidade internacional cheia de papéis. Olha, está aqui, ela também esteve aqui, ela pagou isso, ela tem isso, ela tem isso. Mas todo mundo sabia que o dinheiro era roubado. Era impossível ela ter aquele dinheiro todo, pois ela não tem. O ser presidente não te faz rico, você tem salário. E este país nunca teve ninguém multimilionário, é mentira. Nem o general Dino, nem o general Copelipa. O Dino moramos todos lá na Elite Soares, era dos saiotes. Meu colega de igreja, não brinca. Ele nunca foi rico. Vamos ser honestos. Aquele dinheiro não pode ser legal.
Não é. Herança de família não é, não é? Não, nunca foi. Desculpa, não é. Ninguém tem. Podia ser? Não tem. Não tem, mesmo, e começando a vender ovos pela idade, não chega para ter aqueles milhões todos para construir Caculi Cabaça. O bom, o que salvou um bocadinho do Caculi Cabaça, não é, porque ela ainda levou lá uma macita, não é? Foi que, não é, o papá também depois sai, o presidente chega e corta a mama. É a história da nova marginal. Coisas. Não, mas não é para Delva. Há coisas que não fazem sentido. Tem coisas que não fazem sentido nenhum. Não tem explicação. Eu não consigo perceber. Passou a imagem da Nova Marginal, aquela imagem podre que até hoje está aí. Que hoje está a Nova Marginal. Eu nunca vou me esquecer. Outra vez o decreto presidencial. Eu trabalhava no Porto de Luanda e aparecem-nos lá uns meninos com os decretos que disseram que... Porque aquela zona toda é portuária. O Porto é dono daquilo, começou a mexer na marginal. Sem autorização de ninguém, eram decretos presidenciais. Coitado do engenheiro Guerra Marques, que ele seja leve, tanto lutou para que não se mexesse naquilo, para não dar cabo de Luanda, mas não conseguiu nada. As pessoas foram mexendo naquilo porque tinham vontade de fazer mega prédios, transformar aquilo não em Copacabana, sei lá, em Dubai, em Raio do Inferno, que eu já nem sei que nomes é que eles chamavam para as cidades que queriam criar ali no mar. O jovem aparece lá, convoca uma reunião com a direção do Porto de Luanda e o jovem diz-nos, vamos construir prédios daqui, prédios dali, e o Porto pode comprar mais também o prédio. O terreno não é nosso. Não vou dizer o nome da pessoa que lá estava, que era administrador não executivo, mas que as pessoas vão saber quem é, e que já tinha sido o governador de Luanda. Ele ficou assim, mas isto é do Porto de Luanda. E isto eles são a entrada dos navios, e ali o arrebentamento, não sei... O senhor não viu o decreto presidencial? Era um jovem, mais novo do que eu. O senhor não viu? Nós temos um decreto que autoriza isso, Mas ele... Espera aí, eu não estou a entender. Adonaram-se de toda aquela área, não é? Do projeto que iam fazer, os dinheiros saíram e mais uma vez nada foi feito. Todos os milhões andaram, brincaram com a marginal. Era importante fazer aquele parque. A nova marginal, a marginal da Corimba não saiu, mas a marginal de Luanda teve umas 150 mil intervenções. E o resultado da intervenção da marginal de Luanda, o que é? Os edifícios contíguos e anexos à marginal estão todos sem esgoto, porque tudo tapado. Eu depois também preciso saber de quem é aquela coisa do Quinaxis. O banquete depois tem que dizer que são aquelas coisas do Quinaxis, porque depois este vai ter que resolver muitos problemas. Sem querer ouvir ninguém, sem querer ouvir o Laboratório de Engenharia de Angola, sem querer ouvir ninguém, sabe-se o que era o Quinaxis, que aquilo não tinha que ser feito ali e dava. Mas aquilo é que é um verdadeiro elefante branco, porque o nosso aeroporto ainda vai continuar, vai acabar. Mas vamos gastar muito mais recursos, quase que vamos... uma requalificação que será feita vai prejudicar em grande medida o nosso país. Mas também agora já não pode ser deitado abaixo. Muito obrigado. Sim, mas é isso, mas vai atrasar-nos mais, porque são recursos que deviam ser destinados para outros projetos, ou para novos projetos, que terão que ser adjudicados a esta obra. Filha, nós já temos, segundo o que foi visto, nós já temos praticamente 60% do aeroporto feito. Da obra. Faltam 40%. É muito dinheiro, mas eu concordo contigo, mas eles vão pagar. E o que falta está mais ou menos avaliado em 1,4 mil milhões de dólares. É muito dinheiro, não é? E muito menos em relação ao que eles tiraram. Mas as novas autoridades que assumiram o aeroporto, o executivo, de certeza, na pessoa do Ministério dos Transportes, já negociou, tem já o financiador e também a empresa, agora sim, com experiência para executar, e também já tem garantido 1,4 milhões de dólares. E este dinheiro é apertado, sabe-se que é apertado para se fazer o que falta é corrigir os erros de facto da arquitetura que aquilo tem, mas onde é que se vai poupar?
ao invés de mandar vir as pedras da China, Sim, mandar vir sim. as pedras, sei lá, não sei da onde, do Japão. Esta é a melhor Então, atitude nós que vamos se ter tomou. que vamos usar o material Material daqui. local. Temos. Nós temos pedras. Temos. O que nosso vai? Como o nosso problema é que não temos fábricas. O que nosso vai em bruto é lapidado lá e nos vende de novo. Sim. Esse é outro problema para outro programa. Então, o que é que vai se fazer? Vamos trabalhar com material local, envolver as empresas locais, Mão que de tenham- obra local. mão de obra local, que tenham de facto experiência. E uma coisa que tem que se fazer, eu volto a bater, fiscalização. Aí sim, não havia. Vamos fiscalizar. Está-se a gastar o quê? É preciso prestar conta. Enquanto não se começar a prestar conta, eu não vou parar de vos falar mal. Podem ter certeza absoluta. É preciso prestar contas. Está-se a ouvir, como disse a Maricel, ouviram Todo mundo tem que a sugestão do diálogo, portanto, as contas vão de ser prestadas Tem de que se certeza. prestar, se não se presta conta, vamos continuar a roubar, vamos continuar a fingir que estamos a fazer cacule e cabaça e não estamos. Estamos sempre a criar projetos. E atenção, vamos evitar as adjudicações diretas. Nós continuamos com estas brincadeiras, com estas práticas de adjudicar diretamente as coisas. E isto tem que parar. Se nós queremos ser sérios, queremos de facto somar no ranking da boa governação, do não sei, sermos vistos de facto, quer por fora, quer por dentro, como somos, vamos de facto respeitar isso. Vamos fazer fiscalização, vamos prestar contas, vamos fazer concursos abertos e claros e vamos evitar o compadrio. Senão não vai ser possível fazer absolutamente. Claudete, vai passar para a Dalva, mas só uma deixa assim pequenina, pegando no gancho da Josefa. Dizer mesmo que essa educação do Caculo Cabaça foi feita à margem da lei, praticamente. Porque foi numa altura de fim de mandato do então Presidente da República, ética, falar do ponto de vista ético-administrativo, ele não tinha legitimidade para assumir questões que não fossem de gestão corrente, assuntos correntes, e não situação como esta de tamanha importância que envolvia grandes valores que, se não se revertesse esse quadro, seria um dolo muito grande ao teria que ser outro ao Estado angolano. Sim, já não era, não devia ser, mas ainda assim o fez, incorreu a essa má prática. Como o marginal também, ele estava de fora, né? Mas incorreu a essa má prática. Dalva, já falamos do aeroporto de Luanda, falamos de Caculo Cabaça, agora falemos da Sodiam. E claro está, se também quiseres dar algum subsídio sobre algum dos outros assuntos de banquetas à vontade. Mas em relação à Sodiam, como é que se entende que a Sodiam tenha sido como que forçada a entrar no negócio da compra da joalharia de Risonó, do falecido sindicato Colo, e no final, enfim, a empresa nacional é que tenha saído prejudicada deste negócio? Nós já debatemos tanto este assunto aqui, trouxemos aqui, na altura, grandes reflexões, tanto académicas inclusive, mas eu digo isso em duas perspectivas apenas. A primeira é mesmo o espírito de apropriação, não é? De bens públicos, apropriação de bens públicos, com a intenção de gerar enriquecimento sem causa, não é? Que são crimes. E depois, o triste de tudo isso, não é? É que se olharmos um bocadinho para trás, e eu não me esqueço jamais de 2016, da febre amarela. Não me esqueço que a minha escola 107, no bairro Bembangango, na província do Ije, continua igual. Não é? Não me esqueço disso, que eu estou lá constantemente no Ije. E que muitas famílias pereceram. Olho também para aquilo que é, do ponto de vista das finanças públicas, a priorização da despesa pública. Na tomada de decisão organizacional, o gestor, o Estado, deve, em primeira instância, olhar o que é prioritário. Quando falo prioritário, é
tomar uma decisão sobre um projeto específico, cuja materialização terá um impacto positivo na vida da comunidade. E me parece que, e olhando para aquilo que foi a narrativa do banquete, não é? Houve um serviço indiscriminado sem olhar para quem, não é? Servir-se aqui a grande Agarnel. Mas há uma questão que eu gostava também de... nós queríamos ver muitas coisas mais do banquete, não é? E disse bem, não está cá a Clarice Caputo, queríamos poder continuar com esta abordagem. Sim, sim, que foi muito interessante. O banquete que foi servido pelo MPLA, não é? E que não comeu-se a gente do MPLA. Estamos a falar dos 2 generais que são das FAP, mas oriundos das FAPLAs. Mas eu também gostava de ver o banquete a falar de generais das FAs oriundos das falas. Das falas, sim. Das falas, sim. Porque também fizeram parte do banquete. Nós temos generais, não é, oriundos das falas, que são multimilionários. Então o banquete foi servido pelo MPLA, mas não usufruído apenas sim, pelo MPLA. Não, seria bom também ver generais, porque nós temos generais da UNITA que são multimilionários. Sim, é verdade. Então, eles também fizeram parte do banquete. Os generais é que mandavam. Então, onde é que estão esses generais? Não, também temos que reportar. Sim. O banquete também, Claudete, deveria ser visto numa perspectiva das instituições. Estamos a falar dos partidos políticos. Sim. Os partidos políticos no assento do Parlamento beneficiam de dotação orçamental. Como é que esses recursos são gastos? Aonde é que eles são gastos? Era importante nós podemos também termos visibilidade disso, porque afinal de contas nós somos pagadores de impostos, ou se quisermos, contribuintes. Não é? Quem presta, eles beneficiam de recursos públicos, tem entidades que prestam serviço nas suas instituições partidárias. Quem são as empresas que funcionam nessas instituições? Há ou não há peculato? Há. Temos que saber o que é que se faz com isso. Então, há cá um conjunto de questões, não é? Que também seria bom, porque nós estamos a falar de transparência, estamos a falar de due diligence, estamos a falar de conformação dos processos. Não, também temos que trazer à luz essas questões, é importante. Então, se o que nós constatamos ao longo daquilo que foram as imagens reportadas pelo banquete, pela televisão pública, então vamos ao fundo da coisa, vamos poder verificar efetivamente o que é que se passa lá embaixo, como é que os dinheiros foram gastos, não é? Qual é a prioridade que se dê? Portanto, e isto a TPE tem um desafio a TPE para fazer um trabalho também de fundo, que é para nós podermos ter conhecimento e saber as generais que ficaram com dragas de diamantes, não de sangue. Onde é que foram esses dinheiros? Como é que esses partidos todos também se financiam? Porque o financiamento dos partidos políticos em todas as sociedades é um mecanismo transparente. Nós precisamos de saber como é que isso ocorreu. Onde é que foram os diamantes explorados nas lundas, na parte do BIE? Onde é que esses diamantes, como é que eles foram utilizados? De que forma é que este grupo de pessoas também ficou enriquecido? Portanto, é bom que se aponte, é um banquete que foi servido pelo MPLA, sim senhor, mas não comeu só as pessoas do MPLA. Não, vamos trazer o banquete, dá a imagem real do banquete. Mas eu acho que nós estamos aqui a desvirtuar o banquete. Não, estamos. Desculpa. O que se está a falar aqui é ir tirar do erário público, ok, brincar com aquilo que é, por exemplo, o projeto de desenvolvimento deste país, o dinheiro que é, e buscar financiamentos para construir coisas que não são construídas. Nós estamos a falar. Não, espera só aí. Deste roubo direto, trazer para o banquete, calma. Para trazer para o banquete, esse dinheiro que se dá aos partidos políticos, esses financiamentos, não é de roubo. Calma. Desculpa. Não, peraí. Aí está. Por isso, calma. Para qual ele é atribuído. Daí eu ter dito,
é preciso prestar contas. Todo mundo tem que prestar contas. Sim. Eu acredito que os partidos políticos deveriam, ou o Tribunal de Contas, ou sei lá o quê, eles têm que prestar contas daquilo que se recebe. Se não prestam, desculpa só, se não prestam, é um problema. Agora, desculpa, trazer o financiamento aos partidos políticos para aqui, não faz sentido. Eu não concordo que se compare. Este roubo, nós estamos a querer então minimizar o trabalho que se está a fazer do banquete, a profundidade que é o banquete, a maneira que esse país foi extorquido, assambarcado, roubado, vilipendiado, todos os nomes feios que foi feito a este país porque o banquete ainda não trouxe os partidos políticos. A abordagem também seria completamente diferente. Ok. São abordagens completas. Não tem o mesmo peso, não tem a mesma coisa. Não faça isso. Nós tivemos um governo. Só um bocado. Tivemos um governo de reconciliação nacional em que, em setores chaves, em que se movimenta muitos recursos, tivemos como responsáveis desses ministérios indivíduos provenientes da UNITA. Ministério das Finanças, Ministério da Saúde. Vamos ver essas pessoas que saíram desses ministérios provenientes da UNITA, que quando vieram não traziam nada. Nós temos hoje as imagens de como é que eles chegaram a Angola. Vamos ver hoje as contas bancárias desses ex-ministros. O que é que eles detêm de património? Fala-se de milhões. Então quer dizer que, por isso é que mais uma vez eu concordo com a Dalva, plenamente com a Dalva, que não foram só os do MPLA que dilapidaram o erário público. Naquele tempo mesmo, em 92, roubaram tanto como roubaram hoje. Não faz isso, Maricel, não vão por este caminho, não façam isso, meninas. Vamos dar a palavra à Dalva. A palavra é de Dalva, não faça isso. Não façam isso, roubaram. E vi de uma calça todos. Todos chegaram assim, também em 75, 84, quando o MPLA chegou. Também vieram assim, só alguma coisa. Na gestão da coisa pública. A palavra é tua, por favor. Tirar 1 milhão, tirar 100 kwanzas é peculato, de qualquer jeito. Roubo. Desculpa. Agora, quando você fala em servir banquete, não importa se o montante é 1 milhão, 10 milhões de dólares. É a forma como isso foi feito, Dalva. Esse que é o problema. Esse é o problema que se tem. Porque as pessoas querem olhar na forma, roubo bem ou roubo mal. Não é isso. O que nós estamos aqui a discutir é a mesa que foi colocada em benefício de todos e que todos comeram. Agora, se tu serviste para tirar no orçamento, todos os recursos utilizados tiveram acomodação no orçamento geral do Estado. Sim. Se você comeu 1 milhão ou comeu 10 milhões, você roubou. A responsabilização que a Josefa chama, a responsabilização e a fiscalização preventiva, sucessiva e concomitante, deve ser vista numa dimensão multidimensional. Tu não podes só olhar, porque não, roubou 4 bilhões. Quem roubou 4 bilhões? Quem roubou os 3 e os 2 bilhões? Tem que ser responsabilizado. Agora, a tipificação do crime e a moldura penal é que vai ser alterada. Sim. Agora, o que é que se passa cá? Há quem se diz, não, eu roubei 1 milhão de kwanzas e o fulano roubou 300 milhões de kwanzas e estamos todos na mesma peneira. Não, o que nós temos que ver, olhar o país. O país que nós queremos construir é um país em que a sociedade é ética e livre de roubos. E se nós começarmos... Porque você está a falar... Sabe quem esteve no poder? Desculpa, quem esteve no poder até há pouco tempo, e esteve cá a Lamberga e a Caputa a falarmos, é o MPLA. Entretanto, quando você está se a preparar para a extensão ou manutenção do poder, nós queremos pessoas livres desses rótulos errôneos, que não roubam 10, que não roubam 4, mas todos esses entes que fizeram parte, quer direta ou indiretamente, que tenham se apropriado dos recursos públicos. Se você se apropriou como partido político ou como gestor de uma instituição, tem que ser chamados, porque a chamada é o MPLA, mas o MPLA também esteve lá, alguém que é do outro partido, que também tirou. Agora, você tirou, é completamente diferente. O que eu quero dizer, todo mundo tem que prestar contas. Não é que na cadeia. Independente, na cadeia ou não, desculpa só, independente de qualquer coisa. O que eu estou a chamar a atenção, o que eu não concordo com vocês, é, nós queremos ir buscar o dinheiro afetado aos partidos políticos legalmente, como eles gastam
a gente ainda não sabe, isso é que a gente pode querer saber, legalmente, ao dinheiro que é tirado ilegalmente, e falaste de orçamento, não, eu peço empréstimo para uma obra, é a margem do orçamento, certo? O empréstimo que é roubado, portanto, eu faço crédito na China, fizeram crédito na China para construir a Cabora Bassa, ou sei lá, o Caculu Cabaça, para construir o aeroporto, para construir não sei quantos, a margem do coisa, aqueles milhões todos. Essa dívida é da Angola, é nossa. Certo? Essa dívida é nossa. Calma, essa dívida é nossa, certo? Não tem nada a ver com o dinheiro que sai, ou que é atribuído aos partidos políticos. Não, calma. Você faz empréstimo, sim. Você fez empréstimo para a obra, certo? Do orçamento, está lá a rubrica que tem o dinheiro para você dar aos financiamento externo. Pronto, para você dar o coisa. Sim. Então, filha, há um dinheiro que eu tiro, que é atribuído legalmente e que, de facto, nós temos que saber como é que gasta aquele dinheiro. É preciso prestar conta. Lamberga, nós não estamos a desvirtuar. É preciso prestar conta daquele dinheiro. Não estamos a meter no mesmo saco. Não pode. Você tem que chamar todo. Não, você quando fala do banquete, você fala os supostos projetos estruturantes. Porque você fala financiamento externo. No final do dia, o financiamento externo é uma responsabilidade financeira que o Estado assumiu para a concretização de um projeto. Não é? E ele está incorporado no Orçamento Geral do Estado. Você, quando fala do desvio de fundos públicos, está a dizer que quando tu tiras 10 milhões de kwanzas, 20, 30 mil, porque converte em dólar, e você dá uma finalidade distinta para a qual a despesa não foi criada. Não é diferente. Só a diferença é que é a fonte de recurso. Uma é financiamento externo e a outra é recurso ordinário do Tesouro. Mas no final do dia... É de lapidação do horário público. Não, mas espera aí. Não. Ainda há mais diferença. Uma é que esse financiamento, é atribuído, né? Me é atribuído, o outro não é gamado, é roubado. São coisas completamente diferentes. Não, completamente diferentes. Se você é um gestor de uma instituição, vamos chamar de gestor, você recebe um recurso mensalmente do Estado, uma dotação orçamental do Estado mensal, e você dá um destino final, vamos ver, dá um destino final diferente daquilo que foi a finalidade da despesa. É o quê? Você cria um projeto que não existe e eu ponho... Calma. Você cria um projeto, você tem um projeto de uma barragem que não existe, que nunca vai existir, uma marginal que nunca vai existir. Você tem esse dinheiro, engole esse dinheiro, põe na tua empresa, põe na tua conta, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você só deu... Vamos ter calma. Não compara. Está errado. Gostaria que me ouvissem um minuto. É assim, eu faço a seguinte leitura do banquete. Mesmo só um minuto, Maricel, temos mesmo eu faço a seguinte leitura do banquete. Eu não olho para o banquete apenas como combate à corrupção. Eu olho para o banquete como uma matéria que está a ser apresentada aos angolanos dos grandes males que enfermaram o nosso país, e nesses males que enfermaram o nosso país não temos só a corrupção. Temos a impunidade, porque essas pessoas não foram responsabilizadas naquela altura. Temos o nepotismo, estamos a falar de pai que adjudicou grandes obras à filha, e isso vamos encontrar também nos partidos políticos que querem ser governo, mas também usam o nepotismo. Porque esses ministros que eu digo que assim não vamos melhorar. Não, é assim, quando você está ganhando teu filho diz, mas o filho da fulana também é assim. Não faça isso. Não é por aí. Não é por aí. Nós queremos moralizar a nossa sociedade, nós temos que olhar para todos os males que nos enfermam. Tá bem, mas não faça isso. Não ralhe teu filho olhando para o filho do outro. Não faça isso. Não faça isso. Não. Temos que olhar desta forma, que temos que moralizar a nossa sociedade. Não nos vamos esquecer que o banquete ainda não acabou, ainda há muitas reportagens que vão passar, são 11 moralização, e portanto vamos ter muitos assuntos ainda para falar sobre banquetes. Se calhar as vossas sugestões ou aquilo que vocês acham que provavelmente vai estar nas próximas reportagens. Julgar o teu filho pelo filho do outro não funciona.
Eu não aceito crítica porque o teu filho também faz. Não faça isso. Uma lição. Não faça, não, assim tiramos. As minhas senhoras podem continuar agora depois do programa a discutir, afinal de contas têm muitas ideias. Como eu disse, daqui a 7 dias voltamos a estar juntos com outros temas ou os mesmos, se assim for necessário. Até lá, fique bem, mantenha-se sempre informado. Boa noite, minhas senhoras. Boa noite, menino.